Oi, uma excelente tarde para todos nós aqui. 4 horas e 27 minutos no ar, mais um Não Pire Respira, diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Cristiane Sobral, ela que é PhD em cirurgia plástica pela Universidade Federal de São Paulo. Patrícia, por que você convidou uma cirurgiã plástica para falar no programa sobre saúde mental? Porque a gente vai falar sobre o transtorno dismórfico corporal. Nós já falamos sobre esse assunto com vários psiquiatras, mas eu queria também ouvir o outro lado da moeda, né? E o que vem a ser esse transtorno? Simplesmente é um transtorno de imagem, é um distúrbio caracterizado aí pela percepção alterada da própria imagem. Ou seja, a pessoa portadora do distúrbio, ela se preocupa exageradamente com o seu corpo ou com o rosto, e o que vê no espelho não condiz com a realidade. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Não Pire e Respira. Patrícia, eu que agradeço pelo convite. É sempre excelente a gente poder auxiliar e esclarecer a população sobre um assunto tão importante assim. Eu imagino que no seu consultório, né, doutora, muitos jovens, adolescentes, enfim, mulheres, homens, que a senhora deve receber aí, com esse transtorno dismórfico. Em que momento a profissional, como cirurgiã plástica, percebe que algo não tá bem, não é legal e o que o paciente está pedindo é demais e não dá certo? Primeiro de tudo, Patrícia, a gente sempre tem que ficar atento. A tua introdução foi perfeita sobre o transtorno, mas às vezes a gente fala assim, mas esse paciente é só preocupado com a estética? Não, esse paciente ele tem um sofrimento genuíno. Então, a primeira coisa que a gente presta atenção é quando a queixa não bate com o que a gente vê. Por exemplo, o paciente fala, nossa, o meu nariz é horrível. E o nariz não é horrível, ele pode ter alguma alteraçãozinha, mas é uma desproporção que a gente percebe. Ou são aqueles pacientes que, assim, nossa, eu já fiz 10, 15, 20 cirurgias plásticas, mas eu ainda me incomodo com a minha barriga, eu ainda me incomodo com a minha mama. Então, o principal, e quem acaba mais diagnosticando esses transtornos, muitas vezes não é nem o psiquiatra, é o cirurgião plástico e o dermatologista, porque é onde o paciente procura por conta desses defeitos, entre aspas, que ele ou ela percebe. Então, por isso que o cirurgião plástico acaba diagnosticando tanto, e a gente, sempre que possível, a gente encaminha para terapia para tratar o emocional desse paciente, porque não é o tratamento físico, não é mais uma cirurgia plástica ou mais um procedimento que vai melhorar esse paciente, mas sim o tratamento, seja com psicólogo, seja com psiquiatra, para tratar essa causa emocional realmente. Então, eu imagino que precisa ser um trabalho multidisciplinar, né, doutora? Porque quando percebe que algo já fugiu da tua alçada como profissional, eu imagino que a doutora tem essa preocupação em fazer o encaminhamento correto, porque, na verdade, o problema não é correção estética, na verdade, é problema já emocional, psiquiátrico, como a senhora falou. Né? E como que a senhora identifica, quando a senhora entende que o exagero já está tomando conta desse paciente que te procura aí no consultório, doutora? Patrícia, eu sempre digo o seguinte, todo cirurgião plástico, antes de ser cirurgião plástico, ele é médico. Então, já faz parte, por exemplo, da minha consulta, eu sempre converso muito, aí eu pergunto, desde quando que isso te incomoda? Por exemplo, uma paciente que tem uma mama grande, geralmente ela tem essa queixa ou depois que ela engordou, ou desde a adolescência, e é uma queixa que você já percebe, tem uma mama grande e essa paciente tem a dor nas costas. O mais comum desses pacientes, e como eu converso bastante, estou sempre perguntando, às vezes o paciente fala, nossa, o meu nariz sempre foi feio, eu nunca arranjei um emprego por causa do meu nariz. Eu nunca tive um relacionamento. Estou dando exemplo do nariz, como pode ser qualquer área do corpo, mas aqui na face, muitas vezes tem também um aumento com preocupação de cicatrizes, de qualidade de pele, que não batem com essa realidade. Só que tem muita gente que fala assim, não, quero melhorar o meu nariz. Mas quer melhorar o teu nariz o quê? O que você vê? Então, é sempre um diagnóstico muito preciso. Porque é justamente isso, não é você tratar uma parte do corpo, é você cuidar do paciente como um todo. E na grande maioria das vezes, assim, eu no meu caso, eu acabo diagnosticando antes de fazer uma intervenção. E aí eu encaminho para terapia e muitas vezes, não, realmente o paciente não estava nesse momento, vamos cuidar, e aí depois isso é realizado. O que muitas vezes acontece com outros cirurgiões plásticos é assim, por exemplo, o paciente chega com um problema que tem, por exemplo, uma barriguinha. E tem realmente uma coisa que você pode melhorar com a cirurgia plástica. Mas mesmo você fazendo, por exemplo, a cirurgia, esse paciente não percebe a melhora.
Porque o defeito justamente é exatamente aquilo que você comentou no começo. O que o paciente vê no espelho não é o que está no físico. Então, são aqueles pacientes que muitas vezes são considerados assim, esse paciente que é insatisfeito, ele tem uma insatisfação muito grande. Mas isso não é uma questão de insatisfação como resultado. É uma insatisfação, é uma alteração da percepção desse paciente mesmo. Então, por isso é muito importante você já fazer o diagnóstico antes de fazer uma intervenção. E eu estava lendo uma reportagem muito extensa sobre o assunto e alguns sintomas devem ser observados. Eu vou falar aqui alguns, a senhora me diz se isso está correto ou não. Por exemplo, o paciente que já está com essa disfunção de imagem tem gastos excessivos e desnecessários com produtos de beleza, se olha muito no espelho e constantemente vê insatisfação, perde muito tempo do dia preocupado com a aparência, gastos também desnecessários com procedimentos estéticos, no caso que a gente está falando com a senhora, né? Insatisfação com o corpo, mesmo após a realização de cirurgias plásticas. A senhora já teve algum paciente que, mesmo depois de ter feito a cirurgia, ainda viu que não era aquilo e a senhora percebeu que tinha algo de errado com a cabeça da pessoa e não com o corpo? Comigo, Patrícia, graças a Deus, os casos que eu tive eu diagnostiquei antes. Porque justamente, como a gente sabe que é muito comum no consultório da cirurgia plástica, é uma coisa que eu já procuro. Quando o paciente me procura antes de tudo que você comentou está certíssimo. Então, quando o paciente me procura, eu já, antes de pensar o que eu vou fazer de procedimento com ele, eu já vejo se é necessário descartar se ele tem realmente tudo isso que você comentou. Outra coisa interessante, até complementando, que eu acho que é super importante até para a informação da população, a gente tem percebido um aumento muito grande, principalmente em adolescentes, que têm procurado mais a cirurgia plástica. E aquilo que você comentou, por exemplo, de preocupação excessiva com a autoimagem, a gente tem vários estudos que correlacionam, por exemplo, o aumento excessivo dos adolescentes com relação às plataformas de mídias sociais, como, por exemplo, o Instagram, o TikTok, o Snapchat, relacionando, alguns estudos falam que eles não só pioram, como muitas vezes eles desencadeiam esse transtorno. Porque hoje em dia, e tem um estudo até muito interessante, que ele mostra um aumento muito grande da população geral, mas principalmente dos adolescentes, após a pandemia. Primeiro porque foi quando começou o isolamento social, toda a questão das aulas e conversas em vídeo. Então, além do que o próprio vídeo, se você está, por exemplo, muito perto do computador ou do celular, você já tem uma distorção da imagem pela própria resolução do aparelho. Mas com isso começou a gerar uma preocupação muito maior dos adolescentes com relação, principalmente as meninas mais novas, com relação à imagem, com relação a essa questão do uso de filtro. Então, por exemplo, eu já tive vários pacientes que chegaram para mim assim, olha, eu sempre gostei do meu nariz, não me incomodava, mas agora que eu usei filtro tal, eu queria que o meu nariz fosse assim. E eu sempre falo assim, não, mas e amanhã vai mudar o filtro, você vai querer mudar o seu nariz? Então, você vê que isso é uma coisa que não é da própria pessoa, mas, entre aspas, uma insatisfação que foi meio que plantada por essa questão até da pressão muito grande da estética, dos padrões de beleza. Então, é muito importante, sempre o cirurgião plástico, o dermatologista, primeiro de tudo, pensar no diagnóstico, para rastrear e poder fazer sempre o melhor tratamento dos pacientes. Outra coisa muito interessante que a gente tem, interessante e triste, na verdade, Patrícia, que a gente tem visto isso com relação às crianças, adolescentes, né, os adultos jovens, né, com relação também ao tipo de postagem. Então, por exemplo, adolescentes que passam muito tempo no digital, mas com plataformas, por exemplo, como o Twitter, que é mais voltado para texto, teoricamente teria um risco menor. Já voltado para a imagem e até o que esse adolescente está buscando na mídia social também é correlacionado. Por exemplo, se ele está buscando aceitação, se ele já tem uma personalidade voltada com perfeccionismo e tudo isso, e até aquelas pessoas assim, nossa, eu quero que o meu nariz seja perfeito. O que é um nariz perfeito? Então, tem muito essa questão da padronização mesmo da estética que acaba sendo muito complicado.
Aí, doutora, a senhora falou sobre a pandemia trouxe muito a questão da depressão, né? Transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, e esses transtornos, eles estão praticamente relacionados também com a questão, por exemplo, o transtorno alimentar, se você engordou um pouquinho e na depressão acha que aquele corpo não está adequado, então essa procura também do corpo perfeito, do rosto perfeito, desencadeou também em muitas pessoas esse problema da distorção de imagem, né? Doutora, como é para uma cirurgiã plástica virar para um paciente e falar assim, não, eu não vou realizar esse procedimento porque você não precisa? Já aconteceu? Patrícia, isso acontece comigo pelo menos uma vez por dia no consultório, porque é o que eu sempre digo, quanto mais tempo passa, mais eu contraindico procedimentos. Porque é exatamente isso que você falou, e é como eu comentei, antes de ser cirurgia plástica, eu sou médica. E eu sempre tenho uma frase que eu uso no consultório, que às vezes a paciente chega e fala assim, ai, doutora, o que eu estou precisando? Eu brinco, eu falo, você está precisando de férias, você precisa ter um bom propósito de vida, você tem que ter um bom relacionamento, isso tudo você precisa, mas você pode ou não fazer uma cirurgia plástica. E não por essa busca desenfreada de uma perfeição inatingível. Então, eu contraindico muito. E desde essa questão da parte emocional, se realmente... eu sempre conto essa história, você vai me guiando, Patrícia, porque eu falei, realmente eu falo demais. Eu ainda estava na residência, quando eu atendi uma paciente, que ela tinha a queixa dela, ela queria fazer uma plástica na barriga. E realmente ela tinha um abdômen flácido, tinha toda a parte física para fazer a cirurgia, né? Só que eu que sempre gostei de conversar bastante, sempre me importei muito com ela, me importo com essa parte emocional. Eu perguntei para ela, falei assim, tá, mas por que você quer fazer essa plástica agora, com essa idade, nesse momento? Ela falou assim, doutora, porque é assim, eu tenho essa barriga que parece uma barriga de sapo, e o meu marido me trai por causa dessa barriga. Ela falou, por mim eu nem faria, mas ele não gosta. Então, olha que complicado quando muitas vezes o paciente vem procurar, não é nem pelo desejo dele, mas é na tentativa de agradar o outro, né? Pessoa. É complicado. Exato. Então, isso é muito negativo e é uma coisa que impacta demais. Então, você vê, eu sou cirurgia plástica há mais de 20 anos. Então, é uma coisa que, infelizmente, sempre existiu. Mas... ultimamente isso potencializou, né? Potencializou por conta das redes sociais, a pandemia, o mundo moderno, né, doutora? Exato. Doutora, eu queria agradecer a tua participação, vou precisar encerrar, que eu tenho que entregar aqui para a programação, mas é um assunto que renderia outros programas, renderia com certeza vários assuntos nessa pauta, outros programas. Então, eu gostaria de agradecer a tua participação hoje, mas já fica o convite para uma outra oportunidade. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, Patrícia. Boa tarde. Um abraço.